Olá, estamos por estudar o livro de Oséias, dessa série dos profetas menores, retomando o nosso estudo a partir do capítulo 2 hoje. E eu começo com uma pergunta: qual a sua reação ao investir em um amor, em um relacionamento, e você não ter o retorno, a reciprocidade deste amor? Como havíamos comentado no capítulo 1, Deus estabeleceu um casamento com a nação de Israel no Velho Testamento. O livro de Êxodo, capítulo 19, afirma esta aliança. O profeta Jeremias diz que o Senhor desposou Israel no capítulo 2. E ao chegarmos no capítulo 2 do livro de Oséias, encontramos e deparamos-nos com um quadro de traição, de adultério. Dessa vez é o adultério da esposa de Oséias, que vai traí-lo, que vai decepcioná-lo e que vai buscar em seus amantes coisas, recursos e respostas que, na perspectiva dela, o seu esposo Oséias não havia lhe dado. E essa relação de conflito no relacionamento conjugal de Oséias e sua esposa Gomer, na verdade, Deus se utiliza desse contexto para fazer disto uma símile, uma metáfora, uma parábola, aplicando-a sobre a sua esposa, a nação de Israel, o seu povo eleito. E Gomer, esposa de Oséias, vai buscar seus amantes. O profeta Oséias chega a nos afirmar no capítulo 2, no versículo de número 5, pois a sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, Gomer falou, irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. E veja a réplica, a resposta de Oséias, que na verdade é o próprio Deus trazendo como resposta para a sua esposa Israel. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Verso 7 do capítulo 2 diz, ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, contudo, não os achará. Então ela dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. E essa passagem para mim é muito particular, uma vez que o próprio profeta recebe da sua esposa esse desejo e essa busca dela pessoal para encontrar nos seus amantes respostas para o seu vazio, para essa crise conjugal instalada, que na verdade era fruto de uma resposta dela em aliança, em fidelidade, em comunhão com seu marido. Isso se aplicava literalmente ao que Deus estava sentindo de sua própria esposa Israel, do seu povo eleito, que não lhe correspondia em aliança, em fidelidade, em lealdade e em relacionamento pessoal. Deus diz a Oséias, deixe que ela vá. Deixe, Oséias, que ela busque os seus próprios caminhos. Deixe que ela busque seus amantes e ela irá, porém não os encontrará, não os achará. E quando ela vai buscar esse tipo de caminho, saiba, Oséias, eu levantarei um muro contra ela e ela não encontrará suas veredas, não achará caminhos ao longo dessa jornada. E ali mesmo, quando ela se decepcionar e se frustrar, ela dirá, voltarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia do que agora. E aqui está um grande desafio para todos nós. Quantas vezes o nosso coração pode endurecer-se? Quantas vezes eu e você podemos tomar o nosso próprio caminho, o nosso próprio rumo, seguir a nossa própria vontade? A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos, capítulo 1, Deus diz por 3 vezes que se os homens não querem considerá-lo como seu Criador, como Deus pessoal, Paulo diz, Deus entregará esses homens às suas próprias paixões, às suas próprias buscas, buscando nos ídolos, buscando em coisas, em posições,
buscando em status, buscando em coisas materiais, lugares, conveniências sociais, clubes, situações de conforto e comodidade. Esses homens, onde eu e você somos incluídos, podemos buscar, podemos trilhar esses caminhos, semelhantes aos caminhos que a mulher de Oséias buscou, e no fim não encontrarmos plenitude. O que Deus pode fazer? Deus pode levantar um muro, Deus pode levantar uma coluna, um caminho que vai ser empecilho para que não apenas Gomer, mas até mesmo eu e você não encontremos plenitude, satisfação nesse propósito. E Deus está por afirmar no livro de Oséias que ela voltaria para o próprio profeta, que ela se voltaria para a sua própria casa, para a sua própria família, assim como Israel um dia se voltaria ou se voltará para Deus. Não apenas de religiosidade, não apenas na caducidade da letra, mas num relacionamento íntimo, pessoal, de um homem e de uma mulher que conhece um Deus vivo. O profeta Elias chegou a afirmar: o Deus em cuja presença eu estou. O apóstolo Paulo também afirmou: eu sei em quem eu tenho crido. Isso nos dá a certeza e a garantia de que ambos falavam de um Deus que não era apenas teórico, não era apenas uma substância estudada e consolidada em sua mente, mas era um Deus pessoal, de relacionamento pessoal em seu coração. Quero desafiar você que nos ouve, que nos assiste nessa videoaula, refletindo, buscando avaliar como está o nosso coração. Como está o coração da igreja brasileira? Como se encontra o coração da igreja de Cristo? Quais são as intenções? Quais são as motivações que levam as pessoas a irem às igrejas? Há tantas igrejas, denominações espalhadas por esta nação. Não estamos aqui para julgá-las, nem mesmo para condená-las, porque só Deus pode dimensionar quem é a sua igreja invisível. Quem faz parte da totalidade da igreja, da sua igreja, que pode ser vista em várias denominações, em várias igrejas locais, mas em meio a todas estas igrejas, Deus tem a sua igreja gloriosa, a sua noiva, aqueles e aquelas que fazem parte desse povo eleito, nação santa, sacerdócio real, que foram chamados por Ele e que decidiram caminhar com Ele, numa linguagem de aliança, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na escassez de recursos, em todos os momentos, até que a morte nos separe. Esses são os votos que todos os noivos fazem no enlace matrimonial. E esses deveriam ser os votos que devem permear o nosso coração ao tomarmos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Não estamos aqui brincando de sermos igreja, de ser igreja. Estamos aqui por um desafio de um chamado divino que Deus outorgou a mim e outorga a você. Você faz parte da igreja, do povo eleito. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você tem uma aliança com Cristo, aqui está o convite. Confirme esta aliança. Confirme em seu coração. Reconheça que naquela cruz do Calvário, Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele se tornou o que nós éramos, pecado, para que nos tornássemos justiça. Ele se tornou maldição para que nos tornássemos bênção. Ele se tornou separado de Deus para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E nós que não éramos povo de Deus, agora somos povo eleito, nação eleita, família de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 que agora nós somos membros da família de Deus, cidadãos dos santos, como cidadãos dos santos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a identidade da noiva. Mas ao longo da história da cristandade, essa noiva tem se corrompido, essa noiva tem se desviado, essa noiva tem se encantado com amantes, e um dos amantes é o mundo.
Tiago diz no capítulo 4 que Deus é um Deus ciumento, que Deus tem ciúmes de nós, que Deus zela por nós. Não queremos atribuir à palavra ciúme o sentido pejorativo ou negativo de ser ciumento àquele que é possessivo, controlador e dominador. Pelo contrário, mas quem ama, em nome do ciúme, zela, tem zelo. E é isso que o apóstolo Tiago diz, que Deus arde em ciúmes por nós. Por quê? Porque existe um amante que tem tentado cercar a igreja, seduzir a igreja, e esse amante se chama o mundo. O mundo com suas filosofias, o mundo com os seus valores podres e vis, o mundo com as suas ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus. E são esses amantes, o mundo, a carne, o sexo, a posição, o sexo promíscuo, devasso, não sexo para o casamento, para o casal que Deus entregou a Adão e Eva. O sexo que não apenas é para a procriação, mas também para o prazer do casal. O autor de Hebreus diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas nós vivemos numa sociedade que hoje tem colocado o sexo como uma das grandes divindades do coração do homem. E em nome de sexo, muitas coisas têm sido feitas, distorcidas. E essas buscas que o homem tem se enveredado, seja pelos apetites sexuais, seja pelos apetites de comida, de bebida, seja pelos apetites de posição, de galgar títulos, posições, de buscar em coisas, lugares, pessoas, conveniências, status. Ao mesmo tempo que esse homem do século XXI tem buscado todas estas coisas, um vazio existencial tem se instalado na humanidade. E é este vazio, é neste lugar de vazio, neste lugar que não há plenitude, que não há satisfação, que não há concretude, que não há autorrealização. É aí que Deus pode se revelar. Assim como Gomer não encontrou plenitude em suas buscas, em seus caminhos, Deus disse a Oséias: eu levantarei um muro, cercarei o seu caminho com espinhos, e ela voltar-se-á para ti. Deus queria afirmar: Israel também se voltará para mim, quando reconhecer que todos esses amantes não preenchem o vazio que só eu mesmo, Deus, posso preencher. Quero que o Senhor ministre essa palavra ao seu coração. Há um vazio, como dizia Santo Agostinho, no 4º século da era cristã, ele que foi da filosofia patrística, mas também bispo de Hipona. Santo Agostinho, que se converteu numa época com mais de 30 anos de idade, que veio de todo um quadro de embriaguez, de devassidão moral, de prostituição física, de prostituição moral. Ele tem uma experiência genuína de conversão com Cristo e chega a falar em um dos seus livros chamado Confissões, que esse vazio que o homem traz no seu homem interior, só Deus pode preencher. Oséias vai falar a mesma palavra, vai trazer um eco, uma consonância, um eco sobre esta mesma palavra, sobre este pensamento que trazemos aqui de Santo Agostinho. Este vazio será preenchido por mim mesmo. A mulher de Oséias afirma: irei e voltarei para o meu primeiro marido, como quem quisesse afirmar de onde jamais eu deveria ter saído. Mas o capítulo 2 de Oséias se finaliza a partir dos verbos que Deus vem a conjugar. Portanto, no verso 14 do capítulo 2, eu a atrairei, eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ainda no verso 15, e lhe darei as suas vinhas. Versículo 16, naquele dia, diz o Senhor, ela, Israel, Gomer, na figura de Israel, me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. E naquele dia, verso de número 19, o Senhor diz: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo, ó Israel, em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Estas são as palavras finais do livro de Oséias.
E aqui eu concluo trazendo essa aplicação no seu coração. Deus quer, de fato, casar com a sua igreja. Deus quer, de fato, atribuir um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com a sua noiva. E todos nós que somos casados, que temos a experiência do matrimônio, sabemos o quanto, ao longo dos anos, após a nossa fase de namoro, de noivado e os primeiros anos do casamento, vamos consolidando um relacionamento pessoal, onde passamos a conhecer muito do coração do nosso cônjuge, muito dos seus pensamentos, das suas intenções. Passamos até mesmo a internalizar em nós práticas pertinentes e egressas do nosso cônjuge, que a priori não nos diziam respeito, mas passamos a internalizá-las em função da convivência, em função de uma intimidade, de um relacionamento pessoal. São estas as palavras do profeta: desposar-te-ei comigo para sempre, em benignidade e em misericórdia. Deus abençoe a sua vida e que eu e você possamos responder a Deus em aliança, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.